Bom, pessoal, hoje nós vamos falar da unidade de aprendizagem 7, que é a questão da logística internacional. Então, finalmente nós chegamos fazendo todo um trabalho, toda essa linha lógica durante a disciplina da própria negociação com povos distintos, entendendo como eles pensam, como eles agem, como eles sentam à mesa para uma negociação, fazendo todo esse trabalho. Depois nós analisamos toda a questão dos órgãos que regem o comércio exterior brasileiro, o comércio exterior brasileiro, importação, exportação, enfim, tudo uma cadeia. Entendemos Incoterms e agora nós vamos trabalhar nessas duas últimas unidades, a 7 e a 8, a parte da logística internacional. O que é logística internacional, pessoal? É a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados, produtos acabados ou qualquer informações a eles relativas, de um ponto de origem até um ponto de consumo. Para quê? Para atender exigências. A logística internacional ela vai ser definida dentro dessa questão de logística. Eu trouxe essa abordagem, essa definição de logística novamente para vocês, porque nós vamos trabalhar justamente esse ponto de origem e ponto de consumo através do transporte internacional de mercadorias. Então, quando eu falo de logística internacional, o meu ponto de origem ele é diferente do meu ponto do consumo, porque ele não está no mesmo país. Então, ele é diferente da questão da logística tradicional, da logística convencional, do conceito que eu li agora, que está bem no comecinho do trabalho de vocês aí, do material. Então, o que acontece? O meu ponto de origem e meu ponto de destino estão em países diferentes. É isso que caracteriza a logística internacional, né? Então, tem que ficar muito claro isso. Eu tenho um ponto A, um ponto B, um ponto que sai, que é o ponto A, vai até um ponto B em outro país. E o uso da logística internacional, o que ela faz? Ela melhora a relação entre empresa, melhora a relação entre parceiros, de exportação e importação. Você consegue negociar melhor preços e prazos. A logística internacional ela é fundamental. Não existe comércio internacional sem a logística internacional. Eu falo até por experiência própria, vocês sabem disso, eu trabalhei muitos anos, aí mais de 26 anos com logística internacional. É um ramo muito legal de se trabalhar para vocês que estão estudando logística, se formando em logística de forma geral. Vocês olharam toda a parte nacional. Pode ser, inclusive, um tema para uma pós-graduação de vocês, para um curso de extensão, enfim. É muito interessante conhecer a fundo a questão da logística internacional, porque é uma área que não cai. Todo país precisa importar e exportar. Sempre vai haver essa troca de produtos, a não ser que o mundo entre numa guerra e ninguém compre mais de ninguém, que é muito difícil. Pode ter uma guerra comercial, mas sempre vão comprar. Estados Unidos briga com a China briga com os Estados Unidos, mas um está sempre vendendo e comprando do outro, não tem jeito. Pode diminuir, mas continua comprando. Então o mundo sempre vai comprar e vender, sempre vai haver essa troca entre países. E a logística internacional ela é fundamental para fazer com que esse produto chegue desse ponto A esse ponto B. Então é uma área muito interessante que vocês podem pesquisar, né, para fazer uma complementação dos seus estudos através de uma especialização, que é a pós-graduação, ou mesmo cursos livres, ou quem sabe um dia até entrarem nesse mercado. Obviamente tem que ter o idioma, que ele é fundamental, mas ele é muito interessante. É uma área muito bacana, uma área muito legal. Eu gosto muito, sou suspeito para falar. Trabalhei desde menino nela, entrei com 17, estou aí até hoje nela. Então, vale a pena conhecer mais a fundo essa área. O que é transporte internacional de mercadorias, né? Está muito claro aqui. Transporte internacional de mercadorias pode ser entendido como a utilização de diversos modais de transporte. Quando eu falo de modal, eu estou dizendo tipos de transporte. Então, a gente tem o aéreo, tem o marítimo, tem o ferroviário. Aqui não citei, mas tem o rodoviário também, não está no comecinho do texto, nos processos de exportação e importação. Por quê? Porque todos os países que fazem fronteira entre eles, a exportação e a importação pode ser rodoviária. Eu não necessariamente preciso de um avião, a não ser que seja algo muito urgente. Agora, se é uma mercadoria, um equipamento, uma matéria-prima que eu posso comprar e esperar um prazo adequado para chegar, por que eu não posso utilizar um caminhão? Por que eu não posso comprar da Argentina de caminhão? Por exemplo, falando de Brasil, tem os países
fronteiriço? Por que eu não posso comprar do Uruguai de caminhão? Por que eu não posso comprar do Paraguai de caminhão? Se o preço for melhor, se o custo-benefício for melhor, por que não? Porque o transporte aéreo ele é caro. Mas por que não? Então o rodoviário também é utilizado para transporte internacional de mercadorias, pessoal. Isso tem que ficar bem claro para vocês que existe exportação e importação de caminhão, tá? Eles saem de um país, vão parar ali na fronteira, tem a alfândega da fronteira, né, onde está a Receita Federal, os países, vamos dizer assim. Lá libera a mercadoria no caminhão, faz a inspeção e já entra no outro país tranquilamente. Então, tem que ter alguns cuidados, né, no transporte internacional, porque a pessoa tem que conhecer, isso é fundamental. Ela tem que ter uma experiência ou adquirir essa experiência nesses tipos de modais, como eles funcionam. Cada tipo de modal de transporte, pessoal, ele tem uma vida própria, né? Ele tem uma forma de ser trabalhado, uma forma de ser compreendido. O aéreo é diferente do marítimo, ele tem algumas exigências que o marítimo tem outras, né? Questão de documentação, questão de fiscalização, algumas questão de embalagem também. Então, sempre você terá a questão de limites. O aéreo tem um limite diferente do marítimo, é óbvio. E tudo isso tem que ser conhecido pelo profissional. A empresa tem que contratar o seguro adequado para o tipo de transporte que está fazendo, tem que ter seguro da mercadoria. E o mais importante, quando você trabalha com transporte internacional, quando você é uma empresa que importa e exporta, se você não tem esse domínio, obviamente que você terceiriza para um operador logístico, que é o mais comum. Dificilmente uma empresa tem uma área de logística internacional dentro dela que conversa direto com os armadores, que são os donos dos navios, ou com as empresas de transporte rodoviário internacional, ou com as próprias companhias aéreas. Geralmente você terceiriza isso, esse é o trabalho do operador logístico, que no passado era o famoso agente de carga. Ele vai ganhando corpo, ele vai atribuindo outras funções para ele, vai agregando valor, porque a gente tem que agregar valor no serviço prestado, porque o operador logístico ele presta serviço. Então foi agregando valor e hoje são chamados de operadores logísticos, fazem toda a parte de transporte internacional. Eles já fazem toda a parte de controle dos pedidos de importação e de exportação. Então eles fazem o trabalho na ponta também. Quando a mercadoria, eles vão fazendo a vistoria ou então vão entrando em contato com o seu fornecedor, no caso da importação, fazem esse trabalho de checar quando está pronto, ver se a embalagem está boa, ou seja, eles fazem toda essa cadeia que antes eles não faziam, há uns 20 e poucos anos atrás. Por quê? Porque o mercado, a evolução desse mercado exigiu isso deles. Primeiro transporte que nós vamos falar, pessoal, falaremos de 4 tipos, 2 nessa unidade, terminando na unidade de 8. Vamos começar com o transporte marítimo, que é o mais importante dentro do comércio internacional. O transporte marítimo, o que ele é? Uma das modalidades de transportes aquáticos ou aquaviários. Ele vai ocorrer aonde? Mares e oceanos, por meio de embarcações. Então, barcos, navios, caravelas, transatlânticos, sendo muito utilizado para o transporte de pessoas e cargas a curtas e longas distâncias. Eu posso usar barcos, e aí tem um tipo que eu vou explicar aqui, para curtas distâncias, e os grandes navios, principalmente porta-containers no comércio internacional, para longas distâncias. Então, de tal modo, é o principal transporte que nós temos no comércio exterior. Na logística internacional, o principal transporte, o mais utilizado, com maior volume, é o transporte marítimo. Sem transporte marítimo, não haveria comércio exterior, não haveria dessa troca de bens entre países, né? E de acordo com o tipo de transporte itinerário que você faz através da via marítima, você pode ter um transporte que a gente chama de cabotagem. Ele é chamado de transporte costeiro, ele pega a costa do país. Esse tipo de transporte ele é doméstico, ele é realizado entre os portos. Então, isso é muito utilizado no Brasil quando você tem mercadorias ali na Zona Franca de Manaus, ali em Manaus, e você tem que trazer até Santos, ou levar até o Porto de Paranaguá, ou Rio Grande, ou Itajaí, Paranaguá, né? E Rio Grande ficam na região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Itajaí, Santa Catarina, Paranaguá lá no Paraná e Porto de Rio Grande do Sul. E você vai fazendo essa navegação costeira, então é um transporte marítimo importante dentro dessa logística internacional. Muitas vezes você pega a sua carga em algum porto, em algum local, traz via cabotagem para um grande porto como o Santos, que é o maior porto da América Latina, é o maior número de carga importada e exportada de toda a América Latina está aqui em Santos,
né, no estado de São Paulo, e você pode juntar com outras cargas e exportar. Às vezes você tem vários lotes, você é uma grande indústria, uma parte de produto você produz ali, outra aqui, outra no outro extremo, você junta tudo através da cabotagem para depois mandar isso para o exterior. Então esse é um tipo de transporte marítimo muito utilizado, cabotagem. A cabotagem ela só não foi mais desenvolvida no Brasil, pessoal, em função do lobby que existe no transporte rodoviário. Depois, quando a gente falar de rodoviário, a gente fala um pouco disso. Há um lobby muito forte das companhias transportadoras, o rodoviário é muito forte no Brasil, desde os anos 60 para cá. Ele foi se fortalecendo junto aos governos, ele criou um lobby muito forte, e é difícil você quebrar esse lobby deles. Por isso que a cabotagem não é maior como deveria, porque o Brasil tem muitos mares, rios, né? O Brasil tem uma costa imensa para ser explorada através dessa navegação de cabotagem, que a gente chama, e não é tão utilizado assim. Hoje é mais, há 20 anos atrás não era tanto, justamente por causa desse lobby rodoviário. A cabotagem é muito mais barata, mas ela quebraria muitas empresas de transporte rodoviário. Então, esse lobby rodoviário, ele junto ao governo, enfim, ele é muito forte, ele faz com que a cabotagem tenha crescido, mas não da forma que deveria crescer. Porque outros países enormes, como por exemplo os Estados Unidos, trabalham muito a cabotagem, é um transporte barato, consegue escoar mercadoria para tudo quanto é lado, inclusive mercadorias aqui para o nosso consumo interno que se tornariam mais baratas se utilizasse mais cabotagem. Eu não precisaria trazer uma mercadoria, por exemplo, lá de Salvador para São Paulo via caminhão. Se eu tenho porto lá em Salvador, eu poderia encostar ele aqui em Santos. Então existe um lobby por trás, infelizmente são forças aí que trabalham para manter o mercado delas, né? Esse é um jogo, o capitalismo é um jogo complicado. E o principal que nós temos aqui no transporte marítimo, ele é o internacional, que é também chamado de transporte de longo percurso. O nome já indica o quê? Que a distância dele, né? Você vai ter distâncias longas, esse transporte é realizado entre portos nacionais e internacionais. Então ele é um transporte de longo curso, ele vai fazer todo um trabalho de você ter vários portos no mundo sendo atendidos por esses navios, e isso é muito bacana. Então o transporte marítimo ele se divide em cabotagem, transporte internacional. Ele tem um conhecimento de transporte chamado BL, conhecimento de embarque é o do Bill of Lading, que a gente chama o BL. Ele é o documento mais importante. Ele é um documento que quem emite é o dono do navio. Quando a tua mercadoria entra no navio, ele preenche de acordo com as características do produto, esse conhecimento de embarque, e a carga que vai estar nele. Então tem algumas cláusulas atrás desse documento que representa o quê? A transferência da carga, para quem é o responsável pela carga, quem é o responsável pelo frete. Então você põe observações de interesse do embarcador e ele pode ter 3 finalidades. A primeira é ser um contrato de transporte entre o transportador e o embarcador. Ele é emitido, né, entre o transportador e o embarcador, e você reserva a praça no navio, você preenche esse documento aonde você faz esse contrato de transporte. Então o armador, que é o dono do navio, o embarcador, ele fala, ok, tem um contrato aonde eu vou transportar a sua mercadoria, e o BL, o conhecimento de embarque marítimo, dá a garantia de que a mercadoria realmente entrou no meu navio. O outro ele é um recibo de entrega de mercadoria do transportador a bordo do navio, já falei, comprova que essa mercadoria entrou no navio, que o armador, o dono do navio, recebeu essa carga. E o terceiro ele é um título de crédito, que significa que é o documento de resgate da mercadoria junto ao transportador no destino final. O que é isso? Eu, importador, com o conhecimento de embarque na mão, vou chegar e declarar que aquela mercadoria naquele container X ou carga solta naquele navio que chegou no porto, ela é minha, porque o conhecimento de embarque está endereçado à minha empresa. Então o BL é o documento mais importante no transporte marítimo.